Bom dia a todos, senhores da mesa, Carlos Santos, presidente, e meu amigo em particular, prefeito de Paraíba, Daniel Lopes, Zildeni, companheira de lutas e desafios, Edinaldo Pires, vice-prefeito de Morros. Senhores, senhoras, é um prazer estar aqui para falar sobre a história de Morros, que não é um assunto que só eu domino, muita gente também aqui tem conhecimento. Mas, como eu me atrevi há algum tempo atrás a escrever sobre o assunto, rabiscar um livro e colocar isso no papel, que me foi um desafio muito grande, porque escrever sobre a história requer muito cuidado, responsabilidade e saber que às vezes a gente não satisfaz nenhum lado e nem o outro, né? Porque às vezes coisas que a gente tem que dizer, que a história nos mostra, às vezes não agradam. Mas eu tentei aqui, nesse trabalho de muito tempo de pesquisas, viajar num processo de tentar me equilibrar entre o meio termo, para que houvesse menos desacordos em relação ao livro em si. Eu trago aqui na minha fala um preâmbulo que eu acho de devida importância eu ler para vocês, porque vai ficar mais fácil eu ler do que falar. Falar sobre a história de Morros é, sem dúvida, motivo de orgulho, mais do que recordar o passado, é reconhecer as raízes que sustentam a identidade de um povo. Poder contribuir com essa história traz um sentido ainda maior e participar ativamente da construção da memória coletiva, valorizando trajetórias, saberes e experiências que muitas vezes não estão nos livros, mas vivem na fala, nos costumes e no cotidiano da comunidade. Como professor, esse compromisso ganha uma dimensão especial. Há de formar novas gerações conscientes de sua origem, de sua cultura e do valor do lugar onde vivem. E como filho desta terra, esse envolvimento se torna ainda mais profundo, porque não é só apenas um trabalho intelectual, mas também afetivo. No fim, é isso que dá sentido à história. Não apenas o que passou, mas o que continua sendo construído por pessoas que fazem questão de manter viva a memória de Morros. Eu dividi, então, a minha fala aqui em alguns tópicos que achei que seria interessante para esse momento. O primeiro é a ocupação territorial. Para nós entendermos Morros, meus caros vereadores, para entendermos quem é Morros, o que foi Morros, a gente precisa entender o processo de ocupação deste estado a partir de Icatu, com a presença portuguesa para expulsar os franceses da ilha de São Luís. Foi a partir de Icatu que começa o processo de ocupação deste território. Icatu, que se expande a partir do rio Muni, um rio que permitia aos aventureiros chegarem ao interior do estado, e aqui vão surgindo ocupações. Morros é um lugar estratégico porque seria um entreposto, a princípio, para se localizarem, se estabelecerem enquanto ponto de passagem, depois vai surgindo povoações. Tem rios, o rio Muni, que devo destacar para vocês, o rio Muni é Rio Muniaçu. O Muniaçu, localidade, só ficou como Muniaçu porque lá existia uma fazenda dos jesuítas. Então, quando eles vinham do Munimirim, eles diziam, eu vou para o Muniaçu. Mas o Muniaçu é o rio, que com o tempo acabou se perdendo no nosso falar. Ficou só Rio Muni. Mas é Muniaçu e Munimirim. Munim grande, Munim pequeno, tá? Munim quer dizer também rio caudaloso, rio cheio de pedras, na linguagem tupi-guarani. Então, quando os portugueses chegam para ocupar o território, vão encontrar aqui índios tupinambás, vão encontrar os tremembés, tapuias, né? Tupinambás habitando essa região nossa, os tremembés muito mais para essa região já, Humberto de Campos, Barreirinhas, mais para o interior profundo. E essa fusão desses povos, os índios habitando aqui, ao longo do Muni e todo esse território, do lado de cá os caicazes, índios que eram catequizados pelos jesuítas, que estavam ali no Munimirim,
E quando os portugueses chegam, encontram esses índios que vão então, empurrá-los aos poucos, empurrá-los ou trucidá-los para tirar eles da terra e ocupar esses espaços. Esses índios que depois vão se misturando com os portugueses, que vai dar feição a nós que somos hoje. A nossa cara aqui, todas somos aqui exatamente herdeiros desses tupinambás, tá? Que mais da região mais profunda, também dos demais. Mas todos aqui somos praticamente indígenas. Depois dos índios, os portugueses vieram, se sobreporam aos índios e trouxeram com eles os africanos escravizados, que vão então moldar a nossa população. Esse processo de ocupação ele se dá por ambição, desejo de conquistas, um projeto político imperial de Portugal, que vem aqui ocupar terras e, para ocupar terras, tem terras, eu preciso produzir, preciso ocupar, gerar riquezas para alimentar os bolsos dos que moravam na coroa portuguesa. Então, o princípio de ocupação nossa aqui, nós somos hoje morros, porque houve uma decisão lá em Portugal, de que aqui deveria ser ocupado. Um fato vai interligando ao outro. Bem, aí nós saímos da questão da ocupação e considerando os fatores que fazem com que Morro se torne localidade, porque vão surgindo pequenas vilas. Alguém que chega, que vai implantar uma roça, que vai fazer sua casa, que vai ocupar um território. Vão surgindo pequenos povoados, aglomerações urbanas, e vai surgir exatamente esse processo que vai se tornar a Vila de Morros, que antes era Portugalzinho, não era Morros, porque havia uma presença muito forte de portugueses comerciantes aqui. O português veio também para fazer comércio, tirar riquezas, né? Aqueles mais pobres foram para a lavoura, os mais endinheirados, que tinham alguma coisa para aplicar, foram para o comércio. Depois Morros passou para ser Morros, mas antes houve uma tentativa, aí pela década de 40, 50, o Monsenhor Bacelar tentou mudar o nome para Guaxenduba, que seria uma homenagem à guerra entre portugueses e franceses na Batalha de Guaxenduba, o que causou um certo desacordo com a população, acabou não se tornando Guaxenduba, ficou mesmo Morros. Esse processo se dá porque aqui tem riquezas naturais, madeira abundante, terras para lavoura e o desejo de ocupar os territórios. Esse desenvolvimento ele se sobrepõe exatamente em função de quem chega, que se impõe sobre quem está, que traz conquistados para cá, para trabalhar para si, para gerar riquezas. Há um fato interessante que eu trouxe aqui para destacar, que é a presença da balaiada aqui em Morros. Quando a gente estuda balaiada, a gente estuda nas séries iniciais, balaiada é um fato isolado da gente. A gente acha que não aconteceu aqui. Quando você mergulha nas pesquisas, vai encontrar exatamente ao contrário. Aqui em Morros, a sede foi palco de escaramuças de balaios, né? Pequenas batalhas, conflitos pequenos. No Buriti do Meio, quem conhece o povoado Buriti do Meio, lá houve uma grande batalha entre as tropas governamentais, do governo, e os balaios que se encontraram lá e se chocaram em guerra. Morreu gente de todos os lados, e lá tem um cemitério abandonado, que é chamado Cemitério dos Pretos, onde os balaios foram enterrados, porque não podiam ser enterrados junto aos soldados do governo. Esse cemitério ainda tem alguns indícios de existência lá no Buriti do Meio. É chamado do conflito ou batalha do Buriti do Meio nos livros de pesquisas. Os aspectos emancipatórios se dão pelo desejo de que Morros, de fato, crescendo, pudesse se tornar um lugar com visibilidade. O comércio cresceu, indústria de tiquira, de fábrica de sabão, a lavoura era muito forte, a fabricação de mandioca era muito forte. Então, o comércio de Morros se destacou, Morros passou a ser referência em toda a região. Para que um processo de emancipação aconteça, é necessário que alguém tome frente disso. Mas para que alguém tome frente, é preciso que tenha um desejo de pessoas que queiram que isso aconteça. Ninguém faz nada sozinho. E em política, principalmente. Todos dependem de alguém para poder, num agrupamento, juntar forças e conquistar os seus desejos.
Manuel Pires Ferreira é o líder desse movimento, mas há um desejo da população da época que queria se emancipar também de Icatu, já que nós estávamos um pouco à frente de Icatu em relação às questões econômicas. Icatu havia ficado para trás nesse período. Manuel Pires não é o único que deseja a emancipação, ele é a pessoa que toma a frente, aquele que vai à frente, mas há por trás todo um desejo de que fossem emancipadas. Porque, como eu falei antes, para que isso aconteça, é preciso que só a minha vontade não prevaleça. Ou é coletiva ou não vai acontecer. Foi assim com o Brasil, foi assim com todos os países que foram dependentes politicamente de algum outro lugar no mundo. Trago para vocês também os aspectos administrativos para tentar concluir a minha fala. Morros viveu alguns períodos de mudança na questão administrativa. Primeiro, com os intendentes municipais. Que eram intendentes? Eram prefeitos que não tinham nome de prefeitos, pessoas que eram eleitas ou não. Após a proclamação da República, muda-se o nome, a nomenclatura a prefeito e passa a ser intendentes municipais. Aqueles que entendiam de tudo, que resolviam tudo. Eram prefeitos, delegados, era tudo. Mandava prender, mandava soltar, fazia tudo, estava no seu controle. Esses intendentes, começamos com Manuel Pires Ferreira, que, como líder do movimento, assume a primeira gestão no município. Então, nós temos Manuel Pires Ferreira, Gregório Lopes de Souza, Longuinho Lopes de Souza, Antônio Porfírio Muniz, Antônio Pires Ferreira, Hipólito Vitor de Matos, Hugo Marques dos Santos. Estes foram ou eleitos ou em algum momento nomeados pelo governador ou pela Câmara Municipal. O segundo momento, a gente vai com os interventores municipais. Com a Revolução de 30, Getúlio Vargas assume o poder a nível nacional, tira os governadores eleitos e nomeia para os estados seus interventores. A missão dos interventores, a princípio, seria colocar nos municípios os seus interventores, aquele que ele escolheria, que estivesse mais ligado a eles politicamente, para assumir os destinos dos municípios. E aqui nós temos como interventores José Lopes de Souza, Hugo Marques dos Santos, Júlio José da Silva, Luiz Magno da Silva, Manuel Ribeiro Neto. Esses três não eram morroenses, vieram de fora, nomeados para cá. E Hugo Marques dos Santos, Tomás Aquino Costa, Hugo Marques dos Santos novamente, estes nomeados a partir da Revolução de 30. E a gente agora caminha para o processo de democratização, após o fim da ditadura Vargas, que são prefeitos eleitos a partir de então. Aqui, a partir de 1947, o primeiro prefeito eleito é Tomás Aquino Costa. Depois vem José Lopes de Souza, Antônio Justiniano de Moraes, Tomás Aquino Costa novamente, Lorival Pinho, que era vice, assumiu porque Tomás se afastou para tratamento de saúde, José Lopes de Souza, Clodomir Fernandes de Araújo, Bernardo Lopes Zósimo Feques, Ribamar Lopes, José Santana Rodrigues, Wilson Gonçalves, Ribamar Lopes, Clóvis Bacelar reeleito, José Neves, que assume como vice, César Araújo, Silvana Malheiros reeleita, Sidraque Feitosa e nosso ilustre Paraíba reeleito também. Esses são os prefeitos eleitos no processo democrático a partir da queda da ditadura de Vargas. Eu trago esse histórico porque a gente trabalha muito com personalidades, né? A história, ela costuma trabalhar muito com personalidades, mas para que haja prefeitos, é preciso que haja povo, que haja quem os eleja, né? Então a história, a nossa história, a história de qualquer lugar, ela não é feita só por quem está à frente do processo, como eu falei antes em relação a Manuel Pires Ferreira. Então, todo processo, quando se fala em prefeitos eleitos ou não, há por trás um processo de articulação política, onde o povo se manifesta, ou vai às urnas e vota, ou dá apoio moral, empresta seu prestígio para que as pessoas cheguem a esse fim. Então, a nossa história, qualquer história, ela não é feita de forma separada. O que está acontecendo hoje aqui é um ato histórico, que poderá ser contado no futuro ou não, depende de se a gente dê importância a isso ou não dê no futuro. Mas é um ato histórico, um ato que é feito por muitas caras.
Algumas serão citadas, outras não, algumas serão esquecidas. É o processo histórico, infelizmente, ele é injusto com muita gente. Alguns serão citados e outros não. Na nossa história é assim, exalta alguns e sepulta a memória de outros. Então, senhores e senhoras, quero agradecer pelo convite, meu caro presidente, e agradecer por terem me escutado. Obrigado.